Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Bom domingo a todos. Deixa eu ver aqui quem que já chegou. Boa noite a todos, que tenham um ótimo estudo. Boa noite, mãe. Possamos ter um bom estudo. Boa noite a todos, boa noite, irmão. Vamos fazer uma prece inicial e vamos dar início aos nossos estudos, tá? Obrigado, Jesus, pela oportunidade dessa reencarnação. Obrigado por estarmos aqui reunidos. Que possamos meditar o estudo da noite de hoje sobre a vida de Chico Xavier, sobre o seu legado, seus trabalhos, as suas obras que nos deixaram, que ele nos deixou, que tem repercussão até hoje, né? Até hoje nós, não só as obras de caridade, mas todo o trabalho, todos os livros, né, que o Chico deixou para a gente aí, que possamos meditá-la, refleti-la, aplicá-la em nossa vida, em nossa jornada evolutiva. Obrigado por tudo, graças a Deus e graças a Jesus, que assim seja. Muito bem, vou compartilhar aqui. Lindos casos de Chico Xavier, né? Recentemente foi a data do seu desencarne, né? Em 2002, se eu não me engano, foi final de junho, né? Foi na segunda passada, né? Foi na segunda passada. Foi 29, né? 29 de junho. Então vamos lá. Meu nome é Serafim Velasquez, eu conheci a doutrina espírita em 2013 e buscando conhecer mais, né, sobre a literatura espírita. Em 2018 eu comecei a estudar um pouco mais aprofundado a doutrina. Isso me levou a conhecer o Chico, as obras do Chico, né, Bezerra de Menezes, Eurípides, Caibar, Divaldo, Haroldo, né, Leon Denis, né, todas as obras aí que nós temos da literatura espírita. Fiz um sumário para a nossa apresentação de hoje, introdução, revirando o baú do Chico e bibliografia. Eu coloquei essa capa aqui, Cristo Redentor, né, do Rio de Janeiro. Eu acho muito bonito, né, que o Brasil o símbolo do Brasil no mundo afora é o Cristo de braços abertos, né? Da França é a Torre Eiffel, né? Dos Estados Unidos é a Estátua da Liberdade, né? Da Inglaterra, a roda gigante ali, né? A Rússia são os palácios lá de São Petersburgo, né? E no Brasil nós temos o Cristo, né, de braços abertos. Eu acho que é um símbolo muito bonito, né? Representa a missão que o Brasil tem, né? Muito bacana. Então, introdução. O autor Ramiro Gama, né, que é o livro que a gente está estudando, dando continuidade,
Em suas constantes visitas ao Chico, efetuou um minucioso trabalho de pesquisa, né? Pondo em relevo a excepcional personalidade de Chico. Essa obra contém 170 casos, muitos deles contados pelo próprio médium, relativos ao período de sua infância e também da sua vida no geral. Outros foram obtidos por amigos comuns e produto de uma incessante busca da verdade, publicado no início dos anos 2000. O livro Lindos Casos é uma coletânea de histórias reais que ilustram a vida, a mediunidade e missão espiritual de Chico, um dos médios mais respeitados do espiritismo brasileiro. A obra apresenta casos curtos e emocionantes, comoventes ou curiosos, que revelam o caráter humilde, o amor ao próximo e a ligação com os ensinamentos de Jesus e da doutrina. Então, dando continuidade com a nossa leitura do livro, né, estudo do livro, nós havíamos parado no capítulo 36 e agora nós vamos dar continuidade no capítulo 37, denominado Lado Direito. Eu sempre coloco o capítulo que a gente parou como tema, né, do nosso estudo. Então, no capítulo 37 a 42, que nós vamos ler hoje, Ramiro nos conta, né? Todas as coisas têm seu lado direito e esquerdo, como temos nossas mãos direita e esquerda. Tudo quanto fazemos com a direita sai mais ou menos certo, com a esquerda sai mais ou menos errado. Pedro, apóstolo pescador de peixes e de almas, quando pescava no lago Genezaré, juntamente com outros pescadores, lançava a rede pelo lado esquerdo e não apanhava nenhum peixe. Apareceu-lhe então Jesus e mandou que a lançasse de novo, mas pelo lado direito. E a rede se rompeu de tanto peixe. Na própria escolha dos premiados, que saem vitoriosos de suas provas, o mestre os separa dos fracassados, passando os primeiros para a sua direita e os segundos para a sua esquerda. O lado direito é, pois, o da justiça, o do bom combate, do bom caminho, da vereda certa, da vida verdadeira, da verdade mesmo. Ainda conversávamos com o Chico em caminho da fazenda do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, quando o médio concluiu. O lado direito é o lado de Deus, o esquerdo é o de César. O primeiro é dos que vivem com Deus, cumprindo-lhe a lei. O segundo é dos que estão apenas vivendo para o mundo e desejando o muito sem Deus. Então é uma metáfora, tá, pessoal? Não é uma... A gente não vai jogar fora a nossa mão esquerda, né? Porque ela não é a direita, né? É uma metáfora, mas é um ensinamento muito interessante, né? Essa dualidade entre a espiritualidade e a materialidade, né? No fundo é isso, quando a Bíblia fala que os justos passaram pela direita, os injustos pela esquerda, é de fato uma luta, né? Entre o plano espiritual e o plano material. O plano espiritual querendo que nós nos... E o lado material gritando, né, por nós, para que nós darmos mais atenção ao lado material do que ao lado espiritual, né? E essa é uma grande batalha, né? Os romanos falavam sobre os lobos, né? Que nós temos o lobo bom e o lobo mau dentro de nós, né? E o lobo que vence no final é o lobo que a gente alimenta, né? Seja o lobo bom com os bons hábitos, os pensamentos elevados, e o lobo mau com os maus hábitos, né? Com as paixões, com os vícios, né? Então, essa história é antiga, né? Não é de hoje, né? A mensagem é a mesma, né? Mas as decisões ainda são individuais, né? Então, muito bem, indo para o próximo capítulo. Em 4 de novembro de 1944, data de nossa primeira visita ao Chico, ele, depois de repletar-nos com os lindos casos, levou-nos ao interior de sua singela casinha, a participar de uma sessão em que recebemos mensagens tocantes de Emmanuel e de nossa cunhada Wanda, uma delicada ave do céu, muito cedo chamada Pátria Espiritual, e as duas poesias abaixo, que nos arrancaram lágrimas de emoção. Tanto nos falaram o coração, visto que navegávamos no mar de prantos, ou observávamos cardos brotando em nossos caminhos com pretensão de ferir-nos. Então nós vamos ler duas poesias aí, uma de Augusto dos Anjos e outra de Casimiro Cunha, né, destinadas ao autor Ramiro Gama, né? Escreveram para ele. Foi uma psicografia do Chico.
De irmão para irmão. No caminho que a treva encheu de horrores, passa a turba infeliz, exausta e cega. É a humanidade que se desagrega no apodrecido ergástulo das dores. Ouvem-se gritos escarnecedores. É Caim, que de novo se renega. Transborda um mar de pranto onde navega a esperança dos seres sofredores. E neste abismo de miséria e ruínas, que estenderás, amigo, as mãos divinas, como estrelas brilhando sobre as cruzes. Vai, Cirineu da luz que santifica, que o Senhor abençoe e multiplica o pão da caridade que produz. Augusto dos Anjos. Então, é uma mensagem para o Ramiro, né, para que ele desse continuidade com os trabalhos dele, né, ele viria escrever esse livro que ele escreveu, aí, que ele reuniu os casos do Chico, e hoje a gente pode estudar, e outras gerações aí também vão poder estudar. Esse livro traz muitas coisas que ocorreram com o Chico, né, muitas coisas do dia a dia, muitas coisas, histórias marcantes, né. A gente vai perceber aí também uma história relativamente famosa, né, do Chico, sobre o desencarne de um cão amigo que ele tinha, né, de um cachorro. E veio desse livro, né, eu descobri depois também. E o outro é Casimiro Cunha. Bilhete a um lutador. Meu caro Ramiro Gama, os benfeitores do além colaboram nas tarefas de tua missão no bem. A açoite surge na estrada, jamais sofras, meu irmão. O Senhor da luz divina ampara-te o coração. Brotam cardos nos caminhos com pretensões de ferir, tolera os resignados, espera o sol do porvir. Há difíceis testemunhos, não temas perturbações, pois toda cruz é caminho de santas renovações. Ramiro, Deus te ilumine, no esforço que te conduz da sombra espessa da terra à redenção com Jesus. Casimiro Cunha, né? Muito bonito, bacana mesmo. Eu gosto muito de Maria Dolores também, é uma poetisa que o Chico psicografou, ela tem um excelente livro que chama Maria Dolores. Eu gosto muito de Alta de Souza também, são duas poetas, né? Duas poetisas que o Chico psicografava, que eu costumo ler mais, né? Mas gosto muito também de Casimiro Cunha e Augusto dos Anjos, né? Todos esses aqui, provavelmente, acho que tem lá no Parnaso, né? Não sei. Ou algo próximo a isso, né? Porque esse aqui é específico para o Ramiro Gama, né? Ele recebeu lá no dia. Então, muito bem, vamos para o próximo capítulo. Revirando o baú, né? Passávamos os três sobre uma ponte. Nós, nossa esposa e o Chico. Lá embaixo, um rio encachoeirado sorria e gargalhava. Paramos para melhor sentir-lhe a mensagem. Nossa companheira recorda-nos uma cena do livro A Cidade e as Serras, de Eça de Queiroz, em que Jacinto, o principal personagem, cansado da vida barulhenta das cidades, muda-se para a roça, a fim de gozar do silêncio das serras e medicar-se com o ar puro dos ambientes campestres. Lá na sua propriedade, providencia uma série de medidas higiênicas favoráveis a seus empregados. Coloca banheiras nas casas dos roceiros. Esta primeira providência, por achar que a falta de banho concorria para multiplicar as enfermidades. Seu companheiro de jornada ri-se desta preocupação, e ambos, ao passarem sobre uma ponte, debaixo do qual corre um rio marulhante, reparam que ali passam muitos de seus assalariados com as vestes sujas e a pele encardida por falta de banho. Veja, Jacinto, exclama o companheiro, vivem sujos porque querem. Não parece que o rio está dando gargalhadas? E Chico, concluindo a cena que a companheira memorara, né, disse: tem razão. O rio está até hoje dando gargalhadas, rindo-se ao ver-se com tanta água e apelando para nós a fim de que não venhamos a mergulhar na sujeira de nosso próprio pretérito. É muito interessante essa questão do banho, né? O povo romano naquela época também era muito preocupado, né, com essa questão de se banhar, né? Então eles tinham banhos públicos, né? Banheiros públicos para se banhar. E isso fazia com que o romano se sentisse superior aos outros povos, né? Por isso que eles achavam os outros povos bárbaros e tudo mais, justamente por
causa dessa questão de que o romano cuidava muito do corpo, né? Ele se banhava bastante, né? Mas a questão da água aqui, que a gente se refere ao rio, né, e sobre limpar nossas sujeiras, é um banho espiritual, né? É a mesma coisa do batismo, né? O batismo em si, pelas águas, ele não muda nada, né? Muitos irmãos reproduzem o batismo, não, você precisa batizar pelas águas e tudo mais, principalmente irmãos evangélicos, e é um ato louvável, um ato bonito, mas a água em si, ela não muda nada, né? Não muda ninguém, você fica mais limpo só. Mas é uma limpeza moral, né? Uma limpeza espiritual para que a gente possa, a partir daquele ponto, fazer melhor, né? Então, eu estava lendo um tempo atrás que quando João Batista batizava, geralmente as pessoas já vinham até ele já com mudanças de atitude, né? O batizado pela água ali só concretizava algo que já estava ocorrendo, a mudança já estava ocorrendo, né? E não hoje, né? Hoje muitas pessoas se batizam primeiro para depois mudar de atitude e tudo mais, né? Então, algumas coisas são interessantes a gente buscar a explicação histórica, né? Muito bem, continuando. José e Chico Xavier possuíam um lindo cão. Lembrando que José é o irmão do Chico, né? José Xavier. Chamava-se Lorde. Era diferente de outros cães. Possuía até dons mediúnicos. Conhecia nas pessoas que visitavam seus donos, quais os bem-intencionados, quais os curiosos e aproveitadores. Dava logo sinal, latindo insistentemente ou mudamente, balançando a cauda, a chegada de alguém, dizendo nesse sinal se a visita vinha para o bem ou para o mal. Chico conta-nos casos lindos sobre o seu saudoso cão. Depois, tristemente acrescenta, senti-lhe sobremodo a morte. Fez-me grande falta. Era meu inseparável companheiro de oração. Toda manhã e noite, em determinada hora, dirigia-me para o quarto para orar. Lorde chegava logo em seguida. Punha as mãos sobre a cama, abaixava a cabeça e ficava assim em atitude de recolhimento, orando comigo. Quando eu acabava, ele também acabava. Ia deitar-se a um canto do quarto. Em minhas preces mais sentidas, Lorde levantava a cabeça e enviava-me seus olhares meigos, compreensivos, às vezes cheios de lágrimas, como a dizer que me conhecia o íntimo, ligando-se ao meu coração. Desencarnou. Enterrei-o no quintal lá de casa. Lembramos ao Chico o sultão, inteligente cão do padre Germano, igual Lorde. Falamos-lhe de um cão que possuímos e se chamava Sultão, em homenagem ao padre Germano. Contorno casos do Lorde. Contamos-lhe outro do Sultão, e em pouco estávamos emocionados. Ah, sim, os animais também têm alma e valem pelos melhores amigos. Né? Então, é uma homenagem muito bonita, né, que o Chico fez. Se não me engano, eu vi foto dele, depois tem que procurar até se eu bati foto. Eu vi foto do Chico com esse cachorro lá na casa dele. Acho que é um cachorro preto. E é muito bacana, né? Foi muito sentimental essa questão da alma, mas o cachorro, os animais em si, eles têm princípio inteligente, né? Eles não têm alma como nós, seres humanos, mas o princípio inteligente ele vai desenvolvendo, né? Em que em um longo prazo ele se tornará humano, né? Ele irá ser humano. E eles são mais próximos de nós justamente porque uma vez eu li que eles veem a gente como nós vemos os anjos, né? Então, para eles, né, nós somos os super-heróis deles. E os cachorros, eles são muito próximos da gente, né? Eles são criados geralmente em casa, então eles têm muitas vezes uns trejeitos assim que até parece humano, né? Mas a gente tem que saber diferenciar, assim, existe diferença entre o ser humano e o animal. A vida humana, ela é superior à vida animal, né? A alma humana ela é mais complexa, né? Tem vários detalhes ali, mas com certeza são os nossos irmãos mais novos, né? Merecem nosso respeito, são companheiros de jornada também, né? Nós temos que cuidar deles o possível. E quanto mais a gente evoluir como seres humanos,
com certeza nós também evoluiremos em termos de cuidar dos animais e tudo mais, né? E é isso, tá bom, galera? Então, vamos continuar. De frente ao hotel Diniz, de propriedade de Dona Naná, achava-se um irmão alcoolizado. Por ali de manhã e na hora do almoço, passa o médio a caminho de seu serviço. O Chico, de longe, notou que o rapaz estava em um de seus piores dias. Não se contentava em cantar e fazer osgares, provocava também, apelidando com jocosos nomes quantos lhe passavam à frente. De leve, bem ao longe, passou sem ser visto pelo irmão embriagado. E já se achava distante quando Emmanuel delicadamente lhe diz: Chico, nosso amigo viu passar e esconder-se dele. Está falando muito mal de você e admirado de seu gesto. Volte e retifique sua ação. O Chico voltou. Como vai, meu irmão? Desculpe-me por não ter o visto. Foi distração. E já estava admirado de você fazer isto, Chico. Que os outros façam pouco caso de mim. Não me incomodo, mas você não. Estava dizendo bem alto como o Chico está orgulhoso. Já nem se lembra dos pobres irmãos como eu. Pensa que estou me embriagado e foge de mim como se eu tivesse moléstia contagiosa? Não, meu caro, foi apenas distração. Desculpe-me. Pensava que era orgulhoso. Está desculpado. Vá com Deus. Que Deus ajude e lhe dê um dia feliz. Pelo abraço consolador que você me deu. E Chico partiu. Ganhara uma lição. E dava aos que observavam outra bem mais expressiva. Né? Então, é muito interessante como o Chico, Jesus tinha muito disso também, né? Claro que eu não estou comparando o Chico com Jesus, né? Mas é um bom exemplo para a gente, né? Eu vejo o Chico muito nosso, né? Um irmão mais experimentado, né? E por isso que recebeu a missão do escalão que ele recebe, né? Não é tão fácil assim, né? A gente vê a obra do Chico pronta, né? E acha que é fácil, e é bem difícil, bem desafiador, né? E para você cumprir uma missão desse porte, você tem que ter já algumas bagagens, né? Não basta só a gente ter a mediunidade que ele tinha e ter Emmanuel ali para toda hora ficar, não, faz isso, corrige isso, resolve isso. Não é só isso, não. Tem coisas bem mais complexas. Mas o Chico se importava muito com os quatro, ele não julgava, né? Tem uma história de que o Chico visita, se eu não me engano, o Carandiru, né? E oferecia cigarro, né, para os irmãos que estavam ali no Carandiru, e todo mundo fica, mas puxa, Chico, você vai dar cigarros, né, vai alimentar um vício. Ele falou, meu irmão, a gente não está aqui para julgar ninguém, né, a gente está aqui para ajudar, né, para auxiliar, né, para ver o que o irmão aí está precisando, né. Então é muito interessante. O Chico era um homem, né, apesar de desencarnar aqui na matéria, estar vivo, mas era uma figura muito interessante, né, um cara muito humilde, né, que teve uma missão grandiosa, foi considerado posteriormente, né, o brasileiro, o maior brasileiro de todos os tempos, né. Então o Chico ele tem uma personalidade muito interessante, e mineiro, né, adorava comida mineira, né, vivia, tinha amigos, né, o Chico era um cara especial mesmo. Vamos continuar então. Em uma livraria de Belo Horizonte servia um irmão que, pelo hábito de ouvir constantes elogios ao Chico Xavier, tomou-se, né, de admiração pelo médium. Leu, pois, com interesse todos os livros de Emmanuel, André Luiz, Neo Lúcio, irmão Décimo, né, eu creio que seja irmão X, e desejou insistentemente conhecer o psicógrafo de Pedro Leopoldo. E aos fregueses pedia de quando em quando: façam-me o grande favor de me apresentar o Chico, logo aqui apareça. Em uma tarde, quando o Aloísio era o nome do rapaz, pois assim se chamava o empregado, reiterava a alguém o pedido, Chico entra na livraria. Todos os presentes, menos o Aloísio, se surpreendem e se alegram. Abraçam o médium, indagam-lhe as novidades recebidas, e depois um deles se dirige ao Aloísio. Você não desejava ansiosamente conhecer o nosso Chico? Sim, ando atrás desse momento de felicidade, pois aqui o tem. Aloísio o examina, vê-o tão sobriamente vestido, tão simples, tão decepcionante.
e correspondendo ao abraço admirado e psicógrafo, com ar de quem falava uma verdade, e não era nenhum tolo para acreditar em tamanho absurdo. Quem dera que você fosse o Chico, quem dera. E Chico, compreendendo que Aloísio não pudera acreditar que fosse ele o Chico, pela maneira como se apresentava, respondeu-lhe candidamente: é mesmo, quem me dera. E despedindo-se, partiu com simplicidade e bonomia, deixando no ambiente uma lição, uma grande lição, que iam depois ser melhormente traduzida para todos, e muito especialmente pelo Aloísio. Então o Chico já tinha ali uma certa fama no meio espírita, né? E Minas Gerais ali é um celeiro, né, do movimento espírita, né? O movimento espírita é muito forte em Minas. Então, ali nas livrarias, provavelmente deveria ter uma saída muito grande de livros do Chico, né? Então o rapaz ficou interessado em conhecer a personalidade do Chico, quem era o Chico, né, e tudo mais. E por um acaso, né, ou não, o Chico vai visitar a livraria dele, né? E aí todo mundo conversa com o Chico, tal, e o pessoal, né, fica meio, acha meio, um pessoal ali cumprimenta ele e o Aloísio acha muito diferente daquilo que ele imaginava, né? Aí tem que lembrar que nessa época não tinha tanta televisão, não tinha, né, não tinha o Instagram oficial, não tinha o Google, né? Então, para você ver foto de alguém era meio difícil, era meio complicado, né? Então ele provavelmente imaginava o Chico de uma outra forma, né? E aí, quando encontrou o Chico pessoalmente, talvez tenha se decepcionado, né? Talvez por achar ele muito humilde, talvez muito baixo, a gente não sabe, né? A gente às vezes cria algumas coisas, né? Fala Chico Xavier, pensa em um homem de 2 metros de altura, né? Capaz de fazer coisas incríveis, né? E era um homem comum, né? Um homem comum. A gente tem que entender que a nossa sociedade moderna ela é muito movida pela questão da aparência, né? As sociedades antigas não eram, né? Então todo mundo fica discutindo sobre a aparência de Jesus, por que a Bíblia não relatou sobre a aparência de Jesus, justamente porque não importava, a população daquela época não se importava com isso, né? Para eles importava muito mais a mensagem, né? Muito mais o conteúdo que o cara tinha a falar, o que tinha, né, a mostrar, a ensinar, do que de fato a aparência. Hoje não, hoje nós somos muito mais ligados à aparência, né? A questão física, né? Boa noite, Clair, seja bem-vindo ao estudo. Muito bem, vamos então. Sim, e aqui a gente vai encerrar o estudo do Lindos Casos, né? O próximo capítulo já é o capítulo da semana que vem, que é a Cruz de Ouro e a Cruz de Palha. E nós vamos ler o Jesus no Lar, né? Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí que eu vejo aqui, tá? Então, muito bem. No capítulo 15 do livro Jesus no Lar, por Neo Lúcio, nos é dito: Mateus discorria solene sobre a missão dos que dirigem a massa popular, especificando deveres dos administradores e dificuldades dos servos. A conversação avançava pela noite adentro, quando Jesus, notando que os aprendizes lhe esperavam a palavra amiga, narrou sorridente: um reino existia em cuja intimidade aparecia um grande partido de adversários do soberano que o governava. Pouco a pouco, o espírito de rebeldia cresceu em certas famílias revoltadas, e a breves semanas toda uma província em desespero se ergueu contra o monarca, entravando-lhe as ações. Naturalmente preocupado, o rei convidou um hábil juiz para os encargos de primeiro-ministro do país. Desejou-lhe apagar a discórdia. Mas o juiz começou a criar uma quantidade enorme de leis e documentos, escritos, que não chegaram a operar a mínima alteração. Desiludido, o imperante substituiu por um doutrinador famoso. O tribuno, porém, conduzido à elevada posição, desfez-se em discursos veementes e preciosos que não modificaram a perturbação reinante. Continuavam os inimigos internos solapando o prestígio nacional, quando o soberano pediu o socorro de um sacerdote, que, situado em tão nobre posto, amaldiçoou de imediato os elementos contrários ao rei, piorando o problema.
Desencantado, o monarca trouxe um médico à direção dos negócios gerais, mas tão logo se viu em palácio, partilhando as honras públicas. O novo ministro afirmou, para conquistar o favor régio, que o partido de adversários da coroa se constituía de doentes mentais. E fez isso propaganda tão ruinosa que a indisciplina se tornou mais audaciosa e a revolta mais desesperada. Pressentindo o trono em perigo, o soberano substituiu o médico por um general célebre, que tomou providência drástica, arregimento, forças armadas nas regiões fiéis e mobilizando-as contra os irmãos insubmissos. Estabeleceu-se a guerra civil. E quando a morte começou a ceifar vidas inúmeras, inclusive a do temido lidador militar, que se convertera em primeiro-ministro do reino, o imperante de alma confrangida convidou um sábio a ocupar-se do posto então vazio. Esse chegou à administração, meditou algum tempo e deu início a novas atividades. Não criou novas leis, não pronunciou discurso, não censurou os insurretos, não perdeu tempo em zombaria e nem estimulou qualquer cultura de vingança. Dirigiu-se em pessoa à região conflagrada, a fim de observar as necessidades. Reparou aí a existência de inúmeras criaturas sem teto, sem trabalho e sem instrução, e erigiu casas, criou oficinas, abriu estradas e improvisou escolas, incentivando o serviço e a educação, lutando com valioso espírito de entendimento e fraternidade contra a preguiça e a ignorância. Não transcorreu muito tempo, e todas as discórdias do reino desapareceram, porque a ação concreta do bem eliminara toda a desconfiança, toda a dureza e indecisão dos espíritos enfermiços e inconformados. Mateus contemplava o Senhor embevecidamente, deliciando-se com as ideias de bondade salvadora que anunciara. E Jesus respondeu-lhe a atenção com um luminoso sorriso, acrescentou para finalizar: o ódio pode atear muito incêndio de discórdia no mundo, mas nenhuma teoria de salvação será realmente valiosa sem o justo benefício aos espíritos que a maldade ou a rebelião desequilibraram. Para que o bem possa reinar entre os homens, há de ser uma realidade positiva no campo do mal, tanto quanto a luz há de surgir, pura e viva, a fim de expulsar as trevas. Então, nesse primeiro capítulo que a gente leu do Jesus no Lar, a gente percebe a importância do trabalho, a gente percebe a importância do estudo, né, da cultura, e a importância da gestão, né, de ter uma boa gestão. Então, não adianta colocar ali um general que vai querer entrar em guerra, né? Não adianta querer colocar ele usa a palavra, não é sacerdote, né, que vai querer tornar a religião uma coisa estatal, é uma obrigação. Não adianta querer colocar um juiz que vai encher de leis e burocracia, muitas vezes agravando a situação. Então, o sábio, né, o gestor que é colocado ali, ele logo analisa, né, que ali na região que estava tendo conflito, existia muita fome, existia muita gente sem teto, existia muita gente sem trabalho, sem instrução, né? Então, as primeiras medidas deles, né, desse gestor, do sábio, foi construir casas, criar oficinas, né, para trabalho, abrir estradas, porque para você abrir estradas você precisa de mão de obra, mobilizar mão de obra, né, para quase que um plano Marshall, né, que rolou lá nos Estados Unidos. Improvisou escolas, né, incentivando o serviço e a educação. Né? Então vamos para o próximo capítulo. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido contra as necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho, e Felipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação, quando nos consagramos ao socorro dos outros. Jesus ouviu os apóstolos em silêncio, e quando as discussões em derredor se enfraqueceram, comentou muito simples. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se, quanto possível, contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada,
ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e clamou irritadiço: não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente. O outro, porém, mais piedoso, considerou: amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade. Não posso, disse o companheiro endurecido. Sinto-me cansado e doente. Estou desconhecido. Este desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos. E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colocando-o paternalmente ao próprio peito, e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica pela noite adentro. Mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, em um desvão do caminho alagado. Seguindo a prece a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio, que se fizera violento e tombou, encharcado, sem recursos, com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança, que sustentava junto ao próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo, ajudando ao menino abandonado, ajudava a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outro, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. Então, com esse capítulo, Jesus nos diz a importância da cooperação entre os homens, né? Mesmo que, nesse caso, seja um bebê, né, recém-nascido. Então, e é uma das lições de Jesus, né, quando ele escolhe os 12 discípulos, os 12 apóstolos, é justamente essa cooperação, né? Ele sabia que ele não poderia ficar muito tempo entre nós, né? Se Jesus não tivesse sido crucificado, provavelmente teria sido morto de alguma outra forma, né? Apedrejamento, talvez, né? Como era costume à época dos judeus, né? De Jesus, a morte por apedrejamento, né? E então ele precisava dessa equipe que ele montou, vamos dizer assim, né? Desses discípulos, para que pudessem espalhar, né? Ajudar ele a espalhar, mas também ensinar ali uma grande lição, que é a lição da cooperação entre os homens, né? Isso molda o Ocidente, né? O Ocidente é moldado muito pela ideia cristã, né? Ao longo dos anos, de fazer ao outro aquilo que gostaria que vos fizessem, né? Então, o cristianismo passa a ganhar essa força no exemplo de Jesus, mas também no trabalho que os apóstolos fizeram, né? Posteriormente, principalmente Paulo, né? Paulo prega aos povos gentis, né? Aos povos não judeus, e além de pregar, ainda escreve, né? Uma boa parte aí do Novo Testamento é obra de Paulo, né? Então, as cartas, né? As cartas de Paulo inspirou Lucas a escrever os Atos dos Apóstolos, inspirou Lucas a escrever o Evangelho de Lucas, né? A passagem de Lucas. Então, Paulo é uma figura muito importante, né? Mas sem Jesus, dificilmente existiria Paulo, né? A gente tem que ter essa... Paulo era, de fato, um espírito muito determinado, né? Muito apaixonado também, né? Por aquilo que ele lutava, né? Pela ideia que ele lutava. Mas é muito interessante, né? Ler o livro Paulo e Estevão, que a gente entende melhor a personalidade do apóstolo Paulo, né? E uma obra de Emmanuel, né? Psicografado por Chico. Então, mas ele tinha esse lado muito apaixonado, né? O sonho dele era pregar em Atenas, né? Pregar Jesus em Atenas, né? E pôde realizar, né? E ficou um pouco decepcionado, né?
Ah, não acabou a história não, tem um finalzinho aqui. A história singela deixara os discípulos surpreendidos e sensibilizados. Terna admiração transparecia nos olhos úmidos das mulheres humildes que acompanhavam a reunião, ao passo que os homens se entreolhavam, espantados. Foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converte-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. O homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, recebemos. Esta é a lei divina. E a lei cristã, né? A lei cristã é muito assim, né? De você, muitas vezes, ajudar sem aguardar nada em troca, e um dia, muitas vezes, a gente recebe aquilo que a gente não aguardava em troca, né? A lei cristã é muito poderosa, né? É uma lei que... é uma lei universal, se a gente parar para pensar, né? Os outros planetas, né? A galáxia em si, ela funciona dessa forma, né? Por que o Sol emite o calor que ele emite para nós de forma gratuita, vamos colocar assim? Né? Então, essa lei de cooperação, ela é uma lei universal, né? Uma lei eterna, né? Então, por isso que o cristianismo, né? Eu tenho lido algumas coisas que eu não sei se é verdade, tá? Mas eu vou falar aqui. Que tem muitos muçulmanos, muitos árabes que têm se convertido ao cristianismo, né? Principalmente ali na região da Turquia, ali na parte do Oriente ali, né? Jesus, ele é presente no Alcorão, né? Só que, infelizmente, no Alcorão ele é tratado como um simples profeta, né? E Emmanuel explica isso pra gente no livro, acho que A Caminho da Luz, se eu não me engano, né? Que a missão de Muhammad, a missão de Maomé era levar Jesus para aqueles povos, né? E, infelizmente, ele pela personalidade, né? Pelo momento ali, ele acaba colocando como se ele fosse o grande profeta, mas o grande profeta mesmo é Jesus, né? Então, quando as pessoas buscam mais sobre Jesus e conhecem a sua história, começam a perceber, né? Poxa, Jesus é superior a Maomé, né? Jesus E isso leva a reflexões, né? Isso leva a questionamentos e tudo mais, né? Eu tenho visto também que parece que muitos árabes têm sonhado com uma figura, né, que lembra muito Jesus, né? Então, tem sido interessante esses relatos, né? Muito interessante. Vamos dar continuidade. Se eu não me engano, acho que é a última. Diante dos companheiros, André leu o expressivo trecho de Isaías e falou comovido quanto às necessidades da salvação. Comentou Mateus os aspectos menos agradáveis do trabalho. E Felipe opinou que é sempre muito difícil atender a própria situação. Peraí. Eu repeti aqui a história. Bom, eu vou ler aqui para vocês, eu tenho ela aqui salva comigo, mas infelizmente vocês não vão conseguir acompanhar aí, mas vocês podem escutar. Deixa eu ler ela aqui. Quem tiver o livro aí, se eu não me engano, é o capítulo 17. A exaltação da cortesia. Vamos lá. Eu vou... Pô, coloquei uma imagem bonitona pra gente aí, mas tudo bem. Eu vou ler aqui. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre às bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental?
Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé, momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delituosos caprichos a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e anunciou calmo: enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei na realidade a cortesia de que somos credores um dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que os solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram no ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então, quando Jesus se refere, lá no começo do texto, das bem-aventuranças, que os mansos herdariam a terra, todos, claro, a princípio interpretam que eram que é a covardia, né? Mas quando Jesus se refere aos mansos, não é aqueles que ignoram a realidade da vida, né? Mas aqueles que compreendem que a vida é uma jornada espiritual, né? A vida ela não é simplesmente matéria, né? A nossa missão no planeta Terra é uma missão espiritual, né? É uma missão única, né? Cada um tem a sua, mas existem diretrizes, né? Que é justamente a doutrina cristã, né? E aí quando eu falo doutrina cristã, em termos amplos, né? Todos aqueles que estudam sobre o cristianismo, a nossa parte é a parte espírita, né? Nós somos espíritas. Nós estudamos o cristianismo através do espiritismo, através de Kardec, através de Chico, né? Através de todos esses que contribuíram.
Mas, falando da doutrina cristã em si, que é de fato a doutrina que mudou o mundo, que tornou o mundo um lugar melhor, né, que tornou o mundo, nos ensinou como escrever as leis, né, apesar de que as nossas leis são baseadas no direito romano, isso é um fato, mas as primeiras leis do mundo, né, são os 10 mandamentos de Moisés, né, os 10 mandamentos, apesar de que nós já tínhamos tido ali algo sobre né, tinha ali os persas, já tinha algumas coisas, né, os babilônicos, tinha a lei de Hammurabi, né, olho por olho, dente por dente, mas a primeira lei em que a gente percebe, né, amar a Deus sobre todas as coisas, né, é o primeiro mandamento lá de Moisés, foi o que nos deu ali, a partir daquele ponto, nós passamos a ter as diretrizes de como nos comportar, né, de como nos tornarmos melhores. As outras leis, elas eram muito porque os povos eram muito bárbaros, então, para que tivesse uma diretriz acerca de um crime, pudesse se consultar a lei para que essa lei fosse, fosse aplicada. Né? Então, nós temos os códigos de Hammurabi e tudo, mas Moisés, de fato, a gente pontuou Moisés como a primeira revelação, né, nós espíritos, e a partir de Moisés, acredito que Moisés já tenha tido ouvido falar, né, das antigas leis, até porque no Egito, né, ele foi príncipe no Egito também tinha suas leis, né, mas aqueles quando ele, né, abraça o povo judeu, né, o povo hebreu, e segue com o povo hebreu, aquele povo precisava, né, de uma diretriz, justamente por vir anos e anos nos trabalhos escravos que eles tinham ali no Egito, e essa lei passou a orientar o povo para que o povo não ficasse perdido depois que Moisés desencarnasse, né, não ficasse uma coisa bagunçada, né. Então nós eles teriam o código e as leis para eles seguirem. Isso influencia mais para frente, né, no o cristianismo. Os 10 mandamentos são válidos dentro do cristianismo, né? Tanto que Jesus fala, né? Eu não vim revogar os profetas, né? Então Jesus ele amplia o nosso conceito, né? Sobre Deus, sobre divindade, sobre espiritualidade, né? E também sobre essa questão de que os mansos herdarão a terra, né? Não se refere a covardia, não se refere a não fazer nada, né? Mas aquele que tem o equilíbrio, né? Que sabe que aqui existem dificuldades no plano terrestre, né? No plano material, que estamos vivendo uma jornada espiritual aqui, né? E aqui é aquilo que Kardec vai traduzir para a gente, né? O espírita não é aquele que já é um espírito puro, né? O espírita é aquele que tem consciência do que é e que luta muito para ser melhor do que é, né? Que está sempre ali buscando ser melhor, né? O próprio Santo Agostinho vai fazer essa reflexão para a gente, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, né? Na questão, né? Puxa, até esqueci a questão, acho que é 909, né? Uma coisa assim. Né? Então, o Santo Agostinho pede para a gente refletir muito sobre os nossos atos do dia, né? Que a gente possa colocá-los em uma balança pessoal, que a gente possa refleti-los, né, analisar onde que a gente pode melhorar, né, os pontos que a gente pode ser melhor, sermos mais cristãos, né? Então essa é a mensagem que Jesus fala quando os mansos herdariam a terra, né? E não qualquer outra mensagem que possa ser interpretado, né? Então a gente precisa interpretar o espírito da letra, né? Entender o que Jesus quis dizer com aquela situação. E a doutrina espírita é interessante por isso, né? Que ela traz para a gente essas coisas com uma linguagem acessível, né? Com uma linguagem melhor, com interpretações interessantes, né? Se a gente lê, mais uma vez citando o livro Paulo Estevam, a gente vê nuances ali, a gente vê personagens na história, né, do livro Paulo Estevam que na Bíblia, né, que é a nossa referência, não temos, né? Não é citada nenhuma Abigail na Bíblia, né? E no livro Paulo Estevam a gente percebe a importância que Abigail teve na vida de Paulo, né? Então é muito interessante a doutrina espírita,
queríamos nós, né, que ela fosse mais conhecida, né? Quem sabe numa humanidade mais preparada, né, no futuro. Mas temos aí as obras, né? Temos aí todas as pesquisas que foram feitas e todo o conhecimento que nós recebemos. Agora também nós precisamos fazer a nossa parte, né? Que é a parte da nossa transformação moral, né? A parte em que que entra realmente a nossa contribuição, né? Para a construção desse mundo melhor que a gente interpreta que é o mundo de regeneração, né? Bom, tá faltando aí 5 minutos para a gente encerrar. Essa é a bibliografia que eu fiz hoje, lendo os casos de Chico Xavier. Peço perdão aí pelo erro, eu repliquei 2 vezes a mesma lição, né? Eu nem tinha reparado isso, mas acho que deu para a gente entender. No próximo capítulo a gente vai ler a Cruz de Ouro e a Cruz de Palha do livro. E obrigado a todos pela presença. Um ótimo domingo aí, um ótimo final de semana. Amanhã bom trabalho a todos, né, que forem trabalhar. Então, até próximo domingo. Alguém tem alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma declaração? Temos aí 5 minutos para a gente encerrar os nossos estudos. Gostaria de pedir o like, né? Pedir para assinar o canal. Excelente estudo, irmão. Obrigado, Tiago. Excelente noite aí para todos. Então, vou ficando por aqui até domingo que vem. Valeu, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.